E aí, pessoal do sétimo ano do Liceu Paulo Freire, tudo bem? Prontos aí para a nossa aula 3, nossa segunda semana de ensino à distância? Nossa aulinha que seria nossa aula de quinta, se estivéssemos todos juntos, né? Vamos lá? Vamos começar? A gente, na aula passada, reviu aí o início, não o início, né? O porquê das grandes navegações. O que essa galera, que faz essa galera se lançar num oceano desconhecido? Você lembra? Sim, as rotas comerciais. Então, os países europeus vão atrás de novas rotas comerciais para o comércio com as Índias. Então vamos lá? E o primeiro país a se centralizar é Portugal, certo? Mas antes, na sua apostila, no capítulo 3, na página 32, você vai ter um exercício. Vamos fazer junto aqui? Eu não vou falar a resposta não, depois você completa lá. Vai ter lá um exercício relembrando os interesses de grupos sociais ou de pessoas com as grandes navegações. Tá? Você vai ter uma tabela lá, depois você pega lá e vê e você completa. Por exemplo, você vai ter a tabela de interesses e a tabela que vai falar os grupos sociais. Então, por exemplo, quem desejava expandir a fé católica e conquistar mais fiéis? Quem que você acha que apoia as grandes navegações que quer expandir a fé católica? Na cara, eu sei que você sabe. Escreve lá na sua apostila. Quem desejava fortalecer a economia, tornando um reino poderoso e rico, queria expandir o próprio poder, conquistando novos territórios. Quem? Quem pensa no reino? Quem comanda o reino? O reino está na mão de quem? É essa pessoa, esse grupo social. E quem você acha que desejava encontrar mercadorias que pudessem ser revendidas com altos lucros na Europa? Quem que você acha que queria rotas comerciais? Quem na Idade Moderna você pensa em comércio, você pensa em dinheiro, você pensa... Quem? Galera, quem que vai se lançar ao mar? Preste atenção aí, veja os grupos, lembre, coloque lá na sua apostila, na aula, no plantão de dúvidas, a gente responde, tá? Mas eu tenho certeza que você sabe. E aí, então, você tem o pioneirismo português. Por que Portugal foi o primeiro? Olha, foi o primeiro a vencer as guerras de reconquista, expulsaram os inimigos do seu território, primeiro a centralizar o poder. Você tem uma burguesia marítima já lá no litoral de Portugal, você tem uma posição estratégica, geográfica, ele está de cara para o mar, ele está de cara para o Oceano Atlântico. E você tem também um conhecimento de técnicas marítimas. Não é? Criação de bússola, não deles, não criação deles, né? Desenvolvimento, porque isso aí vem de outras civilizações. A caravela, depois, né? Aqueles barcos em velas triangulares que eles vão ser usados para navegar em ventos contrários. Então tudo eles aperfeiçoam. Criação deles? Bom, não é bem criação deles, é criação de outras civilizações. Mas Portugal, neste momento, está propício a lançar ao mar desconhecido. E por que ele vai lançar esse oceano desconhecido? Em busca de novas rotas comerciais. Se eles querem buscar novas rotas comerciais, é porque as principais já estão sendo ocupadas. Olha esse mapinha aí, ó. Olha esse mapinha aí. Mapinha simples, só para a gente entender como é que tá aí. Você tem que lembrar que o mundo do europeu é esse mundo mediterrâneo, tá? Então você tem aí, olha, em azul as rotas italianas, em verde as rotas árabes, em vermelho as rotas de comércio dentro da própria África. Esses reinos africanos, Gana, que a gente vai ver no próximo capítulo um pouquinho, eles comercializavam ouro, escravos. Então eles comercializam dentro da própria África. Então olha lá, as rotas comerciais estão aí dominadas. Os países que se formaram agora, os Estados Nacionais modernos, irão em busca de novas rotas. E Portugal, então, começa o seu projeto marítimo de expansão. O que vai fazer? Ele vai montar uma esquadra e vai invadir uma cidade importantíssima da costa norte da África. Essa que está circulada aí, a cidade de Ceuta. Então os portugueses montam uma frota, soldados,
e invade a cidade, conquista a cidade e destrói praticamente aquela cidade. Os portugueses, nesse primeiro momento, preste atenção, neste primeiro momento, ele tem a intenção de comercializar. Ele destrói aquela cidade, os comerciantes vazam, saem, né? Porque é uma ameaça aquilo. Então essa primeira conquista é um pouco frustrada, viu, para te falar a verdade. Mas é importante porque marca o início das grandes navegações portuguesas. Em 1415, século XV, Portugal inicia o projeto de expansão marítima, conquistando a cidade de Ceuta. Beleza? E a partir de lá, ele começa um projeto de se lançar ao mar nas ilhas próximas ali. E quando ele tem o reconhecimento daquela área, o projeto português de navegação vai ser chamado Périplo Africano. Périplo Africano. O que é isso? Périplo é contorno. Eles vão tentar achar o final da África. Eles vão dar a estratégia deles é dar a volta no continente africano para chegar aonde? Na Índia. Imagina esse mapa da África aí. Eles conheciam até ali, até nem na metade dela. Porque eles achavam que aquele território não tinha passagem para o outro oceano. Era esse o conhecimento da época. E o que esses navegadores vão fazer? Eles vão se lançar ao mar, eles vão navegando ponto a ponto da costa litorânea africana, tentando achar essa passagem para o Oceano Índico para chegar às Índias. Então esse projeto chama Périplo Africano, o contorno do continente africano. Lembrando aí que o europeu achava que a África era isso aí, era isso aí. Eles não conheciam, então eles vão fazer uma série de navegações que duram quase um século, tá certo? Até dobrar esse continente. Eles vão tentando por você e não tem fim, isso não tem fim, isso não tem fim. E conseguem. Vamos ver aí então? Então, a primeira, o marco inicial, tomada de Ceuta. Então aí é um azulejo da cidade do Porto, em Portugal, que mostra aí a tomada em 1415 da cidade de Ceuta, certo? Olha que legal. O mapa não saiu, mas eu vou mostrar ali. Ali era Portugal indo para as ilhas Canárias, Açores e Madeira, tá bom? O mapa não saiu. Ali, aqui você vai ver melhor. Tá vendo ali a Madeira, a Canária? Eles se lançam nessas ilhas, começam a colonizar essas ilhas, e aí você tem um primeiro desafio da navegação portuguesa, que é o chamado Cabo Bojador. Porque essa área aí é uma área de muito vento e de corrente marítima. Lembrando que a gente está em caravelas, naus, barcas, que são movidas a vento. Então o pessoal na época tinha medo deles chegarem nessa área e o vento levar eles para o fim do mundo, para um lugar desconhecido. E você vai ter um completamente desconhecido, né? Esse navegador hoje, você tem muita pouca fonte histórica dele. O Gil Eanes, ele vai dobrar, ele vai passar esse cabo, o Cabo Bojador. A partir que ele passa esse Cabo Bojador, você vai ter mais viagens para o contorno do continente africano, que chama de viagens de cabotagem. Você vai parando no litoral e no lugar que você vai parando, você vai fazendo comércio, você vai conhecendo a população, você vai ter uma troca cultural, uma troca comercial, certo? Então, Gil Eanes passa o Cabo Navegador, o Cabo Bojador, em 1434, certo? Então olha ali, de 1415 a 1434, tá? É um projeto que demora muito tempo. Você vai ter um outro navegador, o Diogo Cão. Depois ele vai descer mais a África ainda, né? Ele vai entrar ali pelo Congo, vai ter aqueles primeiros contatos com as civilizações
do Congo em 1481, 1482 e depois contato com a Angola. Vê lá qual é o idioma da Angola hoje. Português, os portugueses colonizaram. Isso aí é um azulejo na cidade de Luanda, na Angola, que conta quando o Diogo Cão chegou lá, tá? Então eles estão descendo o continente africano. Esse aqui é um que eu acho importantíssimo. O Bartolomeu Dias. O Bartolomeu Dias, então, ele vai fazer uma coisa que muita gente tinha medo, que era descer aquela área ali do Cabo Bojador, da Guiné, ali aqui o meio da África, onde está a linha do Equador, né? A galera tinha medo porque era uma área desconhecida, era uma área de mar aberto, de correntes marítimas, tá? De muitos ventos. O que o Bartolomeu Dias faz? Ele vai numa viagem bem mequetrefe, viu? Com poucas caravelas, e vai descer aí o continente africano. Ali descendo, ele vai se perder, ele vai para um lugar para o outro, ele não achava mais o litoral, até que ele encontra o litoral e ele chega numa região de encontro das águas do Oceano Atlântico e Oceano Índico, tá? Essa região, que aí está circulada em preto, né, a região encontro das águas dos oceanos, você vai ter muita onda, né? Ele vai chamar de Cabo das Tormentas. E ele vai falar, finalmente dobramos o continente, agora a passagem está aberta. Então os navegadores podem chegar até aqui, para ir para a Índia. Só que em vez dele ir para a Índia, o que ele faz? Ele pega ali e volta, tá? Então em rosinha aí, ó, em roxo, é a viagem de volta. Ele sai de Lisboa, se perde, fica um bom tempo no mar, dobra ali esse Cabo das Tormentas, que ele chama, e volta para Portugal. Em Portugal ele volta, avisa o rei que a África tem um fim, que tem uma passagem sim para as Índias ali. E o rei fala, como é que você chamou esse cabo? Cabo das Tormentas. O rei vai falar assim, não. Vamos chamar de Cabo da Boa Esperança. Por que esse nome, Cabo da Boa Esperança? Você fala, não, porque lá é tranquilo para você passar. A gente tinha medo antes, a gente desconhecia, agora a gente conhece. Cabo da Boa Esperança. E aí você vai levar mais um tempinho, Portugal vai conseguir finalmente chegar às Índias. Bartolomeu Dias, né? Ele aí é importantíssimo por causa disso. Ele descobre essa passagem aí, né? Que a África tem um fim, que eles achavam que a África era grudada ali com o Polo Sul e não tinha passagem. Tem sim. O contato do Oceano Pacífico com o Índico. Você tem que pensar na visão do europeu moderno, tá certo? Isso foi uma descoberta importantíssima para Portugal, porque finalmente eles irão descobrir o caminho para as Índias. Bartolomeu Dias. Até que, esse aí, Bartolomeu Dias, é em 1488. Tá? Até que, quase uma década depois, Vasco da Gama. Esse aqui, os portugueses acham ele herói, né? Um dos maiores navegadores, os portugueses acham. Vasco da Gama. Ele, conhecendo o caminho do Bartolomeu Dias, ele vai, não é? Ele vai aí, ó, ele vai andar pelo caminho do Bartolomeu Dias, vai dar todo o contorno da costa africana ali do Oceano Índico, até chegar em 1498 em Calicut, na Índia. Então, finalmente, desde 1415, em 1498, Vasco da Gama chega às Índias. Gastou muito nessa viagem? Gastou. Mas o lucro das especiarias que ele vai ter vai ser muito superior ao gasto da viagem. Então aí mostra a ida, tá? E a volta. Então depois a gente vai falar um pouco da colonização portuguesa, como foram esses contatos, tá? Mas olha só o périplo africano. Então ele viaja, ele faz o périplo do outro lado da África, tá vendo? É o conhecimento do território africano, que antes, né, lá no começo do século XV, eles não tinham. Já no final do século XV, eles vão ter. Então se você achar mapa
de 1300 e pouco, você não vai ter esse sul da África. Se você achar mapa depois de 1500, você já vai ter o sul da África. Vasco da Gama, então, chega às Índias em nome de Portugal. E agora? Olha um pedacinho ali do mapa do lado esquerdo. O que você acha que é aquilo? É o litoral do seu país. Você acha que os portugueses já não tinham ou não tinham conhecimento sobre esse território? Dizem até que Bartolomeu Dias tinha conhecimento disso aí, que outros portugueses chegaram, né? Por isso que Portugal mandou em 1500, aí não tem de novo, tá? Mas em 1500, Portugal mandou a esquadra de Pedro Álvares Cabral. O Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, parou no Brasil, oficializou o descobrimento do Brasil e partiu para a Índia. Foi lá, deixou uma cruz lá e vazou. Tá? Vamos falar melhor do descobrimento do Brasil mais para frente, quando a gente começar a história do Brasil, tá bom? Mas então, ó, esse aí é um mapa mundi do Império Português no século XVI, que começou lá em Ceuta, né? Essas áreas vermelhas são áreas de conquista do que a gente vai chamar de Império Ultramarino Português. Os portugueses depois chegam na China e, por último, no Japão. Você vai ter português no Japão, cara. Tá? Você vai ter uma galera que vai morar aí portuguesa no Japão. A gente vai ver isso melhor depois, os contatos dos portugueses com esses povos africanos, asiáticos e, óbvio, os indígenas aqui no país. Mas olha aí mais ou menos o mundo aí, como é que vai ficar. Tá? Lembrando também que a Espanha vai sair em grandes navegações. Isso aí a gente vai ver na próxima aula. Aqui é o Camões. Tá? Eu falei que uma das matérias mais importantes do ano era o Renascimento. Então, o Luís Vaz de Camões é um escritor português da época do Renascimento. Ele vai ir em algumas viagens dessas grandes navegações, tá? E vai escrever um poema, uma epopeia épica das viagens portuguesas, como se fosse uma odisseia. Né? Mas só ele vai criar lá um navegador que vai representar o Vasco da Gama, ele vai criar essa epopeia, ele vai contar todas essas viagens do povo português. Né? A gente podia falar aqui uma aula só do Camões e dos Lusíadas. Lusíadas é o nome do livro, né? Aí é o canto 1. Olha, essa frase é famosíssima, essa primeira frase. Ó. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dante navegados, passaram ainda além da Taprobana. O que ele está falando isso? Armas e os barões. É a nobreza, é o exército, é o povo português, saindo em mares que eles não conheciam, ultrapassando os limites do país, não é? Olha ali, valorização do povo. Humanismo. Nos Lusíadas, você vai ter os deuses gregos também, viu? Você vai ter Vênus, que é a favor dos portugueses, Baco, que representa a cultura oriental, que são contra os portugueses, Baco vai atrapalhar aquelas viagens e tudo. Igual a Odisseia, lá da Grécia, tá? Esse aqui é um dos livros mais famosos, tá? Mas o que ele está valorizando aí? Os portuguesa, a valorização da nação portuguesa, né? Então, lá onde eu parei. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. De África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão de lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Esse primeiro canto, ele vai explicar o que ele está contando, né? Depois aí é muito legal.
Depois vocês podem pedir aí até para a Gisele comentar um pouquinho, que é muito legal. Ele vai encontrar gigantes, os amores, velhos, né? Ele vai contar toda essa história. O que diz essas últimas frases assim? Então ele vai falar dessas epopeias, dessas viagens do povo português, tá? Se o engenho e a arte ajudar. O engenho significa técnica. Então ele vai montar um poema aos moldes dos poemas antigos de Roma, da Grécia. Tá? Não é copiar, ele vai se inspirar naqueles poemas. O engenho é a técnica, a arte, a forma que ele canta o poema. Valorização da nação portuguesa, tá? Humanismo. Que coisa chique, né? Bom, vamos rápido aí, que senão vai ficar muito grande a nossa aula. E na página 34 e 35 vai ter um exercício, você faça lá. Vai estar o mapa das viagens portuguesas e a pergunta número 1. Qual o local os portugueses primeiro chegaram? E que data ocorreu? Você sabe. Qual foi a primeira cidade que eles tomaram e o ano? E por quais locais os portugueses passaram durante o périplo? Vimos um monte, hein? Falei aqui um monte. Escrevam alguns aí. Em que período isso ocorreu? O ano. Tranquilinho esse exercício, né? Então, essa aula fica por aqui. Tá? É claro que eu queria dar essa aula presencial, né? Eu empolgo um pouco, mas desculpa aí os slides que não funcionaram, porque senão não vai dar tempo, não daria tempo de mandar as aulas. São as imagens que passam para o celular e não funcionam. Então, nessa aula 3 falamos as viagens portuguesas, na aula 4 as viagens espanholas. Dúvida, estarei online aí para vocês. Muito obrigado, abraço!